Paz do Senhor, meus irmãos, que bom que você está conosco. Eu sou o pastor Tiago Damascena e este é o nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez, não deixe de se inscrever no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreva e eu tenho certeza que a bênção de Deus vai chegar até você. Nós estamos já passando do número de 1850 e eu tenho certeza que até o final do mês nós vamos alcançar a meta de 2.000 inscritos. Para isso, eu preciso da sua ajuda, quero a sua ajuda, compartilhe. Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida. Eu peço, fique até o final conosco. Eu quero pedir aos irmãos pregadores, aos irmãos pastores, aos irmãos obreiros, atente à palavra de Deus. Deus me deu uma palavra muito forte e eu quero compartilhar convosco algo que está dentro do meu coração, uma meditação muito forte no livro histórico de 1 Reis. Livro histórico de 1 Reis, o capítulo é o capítulo de número 2. Eu quero ler alguns versos com os irmãos. Se você quiser acompanhar na tua casa, fique à vontade. Livro de 1 Reis, o capítulo de número 2, o verso de número 28 diz assim: E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha desviado seguindo Abisalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou as pontas do altar. Preste atenção nisso. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse-lhe: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e dá sobre ele, sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, o contexto histórico do capítulo 2 do livro histórico de 1 Reis está ligado à morte, ao final dos dias do rei Davi. O velho Davi, ele morre e ao morrer ele deixa as suas últimas recomendações a Salomão. E Davi, ao deixar as últimas recomendações a Salomão, Davi lembra a Salomão da necessidade de fazer uma limpeza, de tirar da frente do próprio rei Salomão aquilo que serviria como entulho, aquilo que lhe serviria como obstáculo. Salomão deveria tomar algumas atitudes e deveria se livrar de alguns inimigos para que pudesse reinar em paz e reinar fazendo um reinado para a glória de Deus. E dentre estas coisas, a Bíblia vai dizer que esse homem, Joabe, ele fica sabendo que Salomão não teve misericórdia, nem mesmo de seu irmão, e ele vai desesperadamente fugir para o altar, e ele vai se pegar as duas pontas do altar e vai ali aguardar a execução, aguardar a morte. Mas observe bem, porque Joabe, esse homem que era chefe do exército de Israel, ele havia traído Salomão, traído seu pai Davi e, obviamente, seu filho Salomão. Vale dizer que esse homem, sabendo que havia cometido atrocidades, ele sabia que o seu destino era morrer. E quando eu olho para essa história tão conhecida, para essa história já tão pregada, em que esse guerreiro que está condenado à morte por o seu pecado, pelos seus crimes, ele vê o altar como a única alternativa, ele vê o altar como seu último refúgio,
ele vê o altar como a única perspectiva, ele vê o altar como a única saída, e ele se apega às pontas do altar, e a Bíblia vai dizer que o rei Salomão manda matar e manda Benaia matar Joabe mesmo no altar. E eu quero frisar esse texto, e eu quero compartilhar convosco esse texto, e não podemos se esquecer o que vai dizer o verso 38. Olha o que diz o verso 32. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi soubesse, a saber, a Abner, filho de Neer, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Salomão sabia que esse homem era digno de morte e mandou matar mesmo no altar. E eu quero pregar, eu tenho um texto forte, mas eu tenho uma mensagem poderosa de Deus para a tua vida. Essa geração que vê como única refrigério o altar. Esta geração que vê o altar como a única perspectiva. Esta geração que é forte de altar. Esta geração que canta e estremece. Essa geração que prega e estremece. Essa geração que é aplaudida no altar. Esta geração que tem holofotes e holofotes no altar, precisa saber que altar não preserva ninguém. No altar também se morre. No altar, a morte também aparece. E eu estou falando dessas coisas porque nós vivemos uma geração de homens e mulheres que vivem uma vida pecaminosa. Joabe matou inocentes. Joabe fez atrocidades e correu para o altar porque achou que no altar, simplesmente, a sua história seria anulada. E eu quero dizer que todo pecado tem consequência. E existem pessoas que estão se enganando porque são usadas no altar, porque são instrumentos no altar, porque têm dons, porque têm ministério e está se enganando. Ei, entenda de uma vez por todas, no altar, a morte também aparece. Tem muita gente morta em cima do altar. Tem muita gente cheirando mal em cima do altar. Tem muita gente fazendo coisa errada no altar. E eu vim aqui nessa noite com amor de Deus para dizer, amigos pregadores, amigos cantores, amigos pastores, não deixe que os holofotes do altar te enganem. Por favor, não deixe que os aplausos do altar te enganem. Não deixe, que essa apoteose toda te engane. Por favor, é necessário viver a palavra de Deus. É necessário ser praticante da palavra de Deus. A Bíblia que vale para o irmãozinho pequeno, também vale para você que tem cargo, para você que tem ministério, para você que tem chamada. Como é que é, pregador? É isso mesmo. Eu vim aqui nessa noite pregar alguma coisa que eu sei que você sabe, mas parece que esqueceu. Adultério continua sendo adultério. Fornicação continua sendo fornicação. Mentira continua sendo mentira. Erro continua sendo erro. Eu vim pregar nesta oportunidade
verdade, e eu vim dizer para você, por favor, não se engane, pecado tem consequência e terríveis são as consequências do pecado. Pastor, eu errei, mas Deus me usa, e entenda de uma vez por todas, olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, o verso de número 29, e dons e chamada divina são irrevogáveis. Deus não vai tirar dom de você, Deus não vai tirar o talento de você, Deus não vai tirar o ministério de você, mas no final haverá um acerto de contas. Você que está enganando a igreja, você que está lubridiando da igreja, você que está fazendo coisa errada em nome, aleluia, de Deus, entenda de uma vez por todas, haverá uma consequência. Ei, esses teus deleites, esses teus pecados, Deus está vendo, o rei está vendo, e entenda, haverá uma consequência para isso. Ei, tem muita gente que ignora o que Jesus disse. Jesus, ele viu pregadores, ele viu cantores, ele viu pastores, ele viu ministros do evangelho dizendo: Senhor, em teu nome nós curamos os enfermos, nós expulsamos os demônios. Mas olha a resposta do mestre: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia fala que não vão ser poucos, serão muitos, e tem muita gente se enganando, tem muita gente achando porque tem agenda, porque tem fama, porque tem nome, ei, porque está no cartaz, porque tem aplauso, porque tem aprovação do pastor A ou do pastor B, está tudo bem. Não está tudo bem, é tempo de se arrepender. Joabe só viu um caminho, ele só viu o altar, ele só enxergou o altar. Ei, tem gente que não consegue mais ver pó, tem gente que não consegue mais enxergar os pés de Jesus, tem gente que já não consegue mais ver lágrima, tem gente que não consegue mais se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades. E eu vim aqui, a mensagem é dura, mas eu tenho certeza que está cheia de Deus. Aprenda de uma vez por todas, se arrependa enquanto é tempo. Ei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu vim pregar nessa noite, vim dizer: tu é pregador, tu é cantor, ei, tu é cantora, tu é pregadora, mas talvez esqueceu, o caminho é estreito para você também, a porta é estreita para você também. Por favor, o altar te traz muitos benefícios, mas não se esqueça, no altar a morte também vai aparecer. Eu vim aqui nesta oportunidade para te dizer: não se engane, Deus trará juízo, Deus trará juízo, Deus trará juízo, Deus fará justiça, Deus trará juízo. Se arrependa enquanto é tempo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ei, meu irmão, por favor, tome, aleluia, posição de vaso e entenda: Deus não quer a tua morte, Deus quer a tua vida. Então se arrependa enquanto é tempo. Escute, Joabe correu para o altar, esperando que o altar pudesse o salvar, pensando que o altar podia o redimir, pensando que o altar poderia mudar a sua situação. E quanta gente, porque prega bem, porque prega o que está escrito, porque fala da Bíblia, porque canta com ousadia, porque canta com intrepidez, porque ministra, porque ora, porque consagra, se sente no direito de ter uma vida torta. Se arrependa. O altar não poderá te salvar. Somente Cristo é quem pode remir. Somente Cristo é quem pode mudar. Fecha os teus olhos. Se arrependa. É com amor que eu falo isso. Fecha os teus olhos
eu quero orar com você. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amigo Espírito Santo, eu oro sobre a vida de cada um dos teus servos e eu ministro a tua bênção, eu ministro o teu poder. Nós repreendemos todo o mal e declaramos vitória na vida do meu irmão e da minha irmã. Jesus, nós confiamos no teu sangue e pelo teu sangue nós ministramos o teu poder em ação. Pai, perdoa os pecados dele, perdoa as iniquidades dele e dela, salva, liberta, amplia a visão. Convence ele a procurar o pastor, convence ela a procurar o pastor, a confessar, a deixar, a abandonar. Deus, não permita que o holofote, não permita que o flash tire dele a visão e a necessidade de reconciliar com o corpo, de reconciliar pelo sangue. Que Deus possa resplandecer o teu rosto e trazer o entendimento que você precisa. Um abraço do seu amigo que te ama, Pastor Tiago Damasceno. Deus os abençoe em Cristo Jesus.